Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso de número 5. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. Amém, todos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curar. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos desafio que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Podem sentar. Deixe sua Bíblia aberta aí mesmo. E vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso Deus. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. E todos nós esperamos que o Senhor fale conosco. Desejamos, Senhor, que o Senhor nos edifique. Que o Senhor transforme, Senhor, a nossa vida por meio da sua palavra. Pois sabemos, ó Deus, que ela é viva e eficaz. Sabemos que ela é inspirada por Ti. Sabemos, ó Deus, que é a própria boca do Senhor, ó Deus, falando conosco. E desejamos, Senhor, que o Senhor fale a profundidade da nossa alma. Desejamos, Senhor, que o Senhor possa ir até a divisão da alma e do Espírito, Senhor. Desejamos, Pai, que o Teu Santo Espírito faça o seu trabalho esta noite em nossos corações, em nossa vida. Porque, Senhor, se nós, ó Deus, sairmos daqui do mesmo jeito, de nada valerá estarmos reunidos, Senhor. E eu suplico a Ti, Pai, o Teu favor divino sobre todos nós. E em principal sobre a minha vida, pois eu careço da Tua graça nesta hora. E que o meu falar, ó Deus, não seja, Senhor, do meu coração, mas que seja, Deus, provida de Ti, Senhor, para edificação e fortalecimento de cada alma aqui presente. Tira do nosso meio todo o empecilho, Senhor, e abre, Deus, a mente e o entendimento de todos para absorver, Senhor, aquilo que será ministrado. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, santos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, estive pensando, e eu gosto de pensar quando leio as Escrituras, e leio palavras como essa a respeito de fé, como nesses últimos domingos nós temos aqui lido porções da palavra que retratam a fé que Deus deseja que venhamos a ter.
fiquei a pensar e a indagar comigo mesmo. Como foi que eu cheguei a crer em Jesus Cristo? Por que eu creio em Jesus Cristo? Porque eu acredito em Jesus. Porque eu tenho fé em Jesus. E a priori, conversei também com algumas pessoas a respeito disso, nessa questão. E a gente para e pensa como a gente recebeu Jesus, do modo assim, como foi que eu aceitei Jesus? E eu sei que muitos aqui vieram por conta de problemas. Muitos aqui vieram porque em algum dia você precisava de um milagre, de uma solução. E então você veio a Jesus. E ali, no momento em que Jesus viu a sua busca, o seu desejo pela solução da sua vida, Ele ministrou o seu coração e você o recebeu e creu nele. Mas a nossa fé, ela não deve se basear em emoções, porque as experiências passam e às vezes são esquecidas da nossa mente, a não ser quando é algo profundo que a gente sempre está trazendo à memória isso para nos dar esperança. Mas quantos aqui já se esqueceram de muitos milagres que Deus fez em sua vida? E que por algum dado momento tem esfriado na fé e tem às vezes até questionado essa questão de vir para a igreja, de amar a palavra de Deus, de estar louvando e adorando a Ele. Isso, irmãos, porque muitos de nós baseamos a nossa fé em experiências espirituais que agradam o nosso ser e que trazem algum benefício para nós em algum dado momento que a gente precisa. Você pode observar que quando as pessoas, muitas delas, estão bem, param de orar, param de buscar, param de ler e meditar na Sagrada Escritura, mas quando o aperto vem, quando a luta se aproxima, quando o sofrimento bate a porta, eu preciso correr para os pés de Jesus. Quando alguém sofre um assalto, aí vem de imediato aos pés de Jesus agradecer pelo livramento que Ele deu. E quantas vezes Deus queria que isso acontecesse sem precisar acontecer tais fatalidades? Porque a gente precisa conhecer mais quem é o nosso Cristo. Amém. Aleluia. Precisamos conhecer mais esse Jesus grandioso e glorioso que a Bíblia Sagrada revela Ele para nós todas as vezes. E uma parte das Escrituras que mais fala de Jesus claramente são os Evangelhos. Todos os 4 Evangelhos mostram e exaltam a pessoa do Senhor Jesus Cristo e contam a história da vida do Filho de Deus em quem nós depositamos a nossa fé. E o Evangelho de Mateus, ele tem 5 grandes discursos. E a maioria desses discursos, e das palavras que Cristo vai mencionando, dos fatos que vão acontecendo, é para testificar verdadeiramente que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o ungido, o Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A palavra de Deus quer mostrar isso. E olha só, um dos primeiros grandes sermões do Senhor, que são 5 porções no Evangelho de Mateus, é o Sermão do Monte. E às vezes a gente fica indagando por que será que ele quis pôr esse nome de Sermão do Monte. Poderia ser o primeiro grande discurso, ou a primeira ministração grandiosa de Jesus, mas Sermão do Monte. É porque, como Jesus Cristo foi enviado primeiramente aos filhos de Israel, ele queria fazer lembrar o paralelo que existe entre o Velho Testamento, que fala a respeito de Jesus, das profecias do Senhor, para testificar com aquilo que está acontecendo no momento. E vocês devem lembrar que quando Moisés foi chamado por Deus e que ele levou e conduziu o povo, a primeira coisa que Deus fez foi: Moisés, sobe no monte, para que eu possa falar contigo, e lá eu vou dar as instruções, e tu falarás ao povo. Isso aconteceu em Êxodo capítulo 20. Moisés ficou 40 dias lá. Jesus Cristo, depois de batizado, passa 40 dias no deserto. Depois vem ser tentado pelo maligno. Depois disso começa o seu ministério. E aí então a primeira coisa que ele faz é tentar ligar ele com aquilo que foi dito dele. E ele sobe no monte para proclamar a sua doutrina.
E o Sermão do Monte é um sermão que ele faz isso. Ele diz: olha, vocês ouviram o que foi dito. Ele está lembrando daquilo que foi passado a Moisés. Porém eu vos digo, está ali o novo mensageiro do Senhor. Está ali aquele que veio para salvar a humanidade perdida. E ele começa a proclamar os seus discursos. Nós lemos no início deste culto, Isaías capítulo de número 61, que foi o primeiro texto que Jesus abriu na sinagoga, em que ele leu parte dele, e ele disse: hoje se cumpriu esta escritura, quando ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar, para libertar, para tirar os cativos das suas prisões. E quando ele leu isso, ele simplesmente disse: hoje se cumpriu esta escritura. A reação de todos os judeus que ali estavam foi de bater em Jesus, de surrar Jesus, de lançar pedras em Jesus. Todavia ele saiu, escapou deles e continuou o seu ministério. E aí então veio o primeiro milagre, João capítulo 2, que a Bíblia diz que foi o primeiro, nas bodas de Canaã, e dali Jesus sai fazendo milagres. E chega aqui, depois desse grande discurso do Senhor Jesus Cristo, ele, para testificar quem ele era, ele começa a operar sinais. Depois do capítulo 7, onde ele encerra o sermão, ele vai caminhando, chega em Cafarnaum, uma grande cidade, uma cidade que era abastada, era uma cidade realmente metropolitana, onde se estabelecia a sede também de uma boa parte dos governadores de Roma. E ali então ele começa a operar milagres. E o primeiro milagre foi de um leproso. Depois que ele ouviu o sermão do monte, o leproso chega diante dele e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Jesus não pergunta nada, simplesmente diz: eu quero, seja curado. No mesmo instante, louvado seja o nome do Senhor, aquele leproso é curado. Ele é limpo de toda a sua lepra. E aí Jesus começa a demonstrar aquela passagem que ele leu: eu estou curando os que estão enfermos, eu estou libertando os que estão cativos. E nós sabemos que aqueles que estavam enfermos nesse tempo, eles eram marginalizados, eram tidos como pecadores, que deveriam estar distantes de todo mundo. E quem tinha lepra tinha que anunciar, bater um sino: olha o leproso. Todo mundo se afastava dele, e ele teria que ser colocado fora da cidade, distante dos outros, para não contaminar os outros. Mas o Senhor Jesus, que veio restaurar a condição humana de se aproximar diante de Deus, amou essas pessoas e demonstrou o seu grande poder e começou a operar naquelas vidas. Aí, irmãos, o outro milagre que acontece é o milagre do centurião, que nós vemos esta noite. Ele entrou em Cafarnaum, e aí quando ele entrou, o centurião vem até ele. Lucas capítulo 7 diz que não foi o centurião que veio, mas os servos do centurião. Mateus condensa a coisa dizendo assim: se o patrão mandou o servo ir, é como se o patrão tivesse ido. Então ele não se importa muito bem se era o centurião que estava falando diretamente com Jesus ou os servos do centurião, porque eles obedeciam o mandato do centurião. Todavia, o que importa é o que é dito e que está no coração deste centurião. Lá em Lucas capítulo 7 diz também que esse centurião era um homem piedoso, era alguém que ajudou a construir uma sinagoga e que estava ajudando e até crendo, de certo modo, na religião dos judeus. Por isso, em si, ele se apresenta diante de Jesus. E esse centurião, que não tem um nome, centurião é porque ele comanda 100 homens, por isso que o nome é centurião, 100 soldados de Roma, tá bom? Ele depois de ter ouvido falar de Jesus e crido naquilo que ele ouviu a respeito de Jesus, é gerado fé no seu coração. E por isso a Bíblia diz fortemente que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então esse centurião chega diante de Jesus, ou por meio dos seus criados, e diz: Senhor, lembram que eu falei o que é que significa Senhor? Kyrios, Senhor Todo-Poderoso, é considerado como Adonai e El Shaddai. Os dois juntos, o que governa, tem poder de decisão, tem poder de mandar, de desmandar,
Senhor, ele diz isso, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sobremodo sofrendo, sobremodo horrível. Ele diz isso. E aqui está mais alguém que está intercedendo em favor de um escravo. Coisa incomum para os romanos. Eles não eram piedosos com os seus escravos. Mas aqui demonstra a piedade e o amor desse homem por seu servo. Deveria ser um servo considerado dentro de sua casa. Por isso ele intercede a Jesus por ele. Senhor, o meu servo está de cama. Era uma doença, talvez uns nervos, febre reumática, alguma coisa que paralisa, que deixa ele de cama, que ele não se levanta, não pode andar. E está sofrendo com dores intensas. E ele clama ao Cristo que pode resolver a situação. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele simplesmente diz: eu irei curá-lo. E uma das coisas que eu e você podemos esperar sempre é que Jesus está sempre disposto para abençoar, para livrar do mal, para curar, para salvar. Ele está sempre disposto. Você imagina, irmãos, eu aqui ministrando a palavra e dirigindo o culto em si. No final, irmãos, depois de tudo isso, eu sinto assim um cansaço, uma fadiga. Está ali pensando, recebendo, passando, falando, orando, e sabe isso, aquilo outro, naquela tensão, prestando atenção no que Deus quer realizar em nosso meio. E se em 2 horas de culto acontece isso, imagine com alguém que passou horas a fio, em cima de um monte, falando para uma multidão. E depois saiu caminhando, saiu operando milagres. O ser humano, ungido de Deus, mas ser humano, cansado, afadigado, depois de tudo isso, caminhando, porque lá não tinha carro, não tinha automóvel, não, irmãos. E as distâncias de quilômetros eram percorridas a pé, com uma sandália de couro amarrada nos pés. Não era um sapato diplomata fofinho que você anda e nem sente dor no tornozelo, nem dedo, nem coisa nenhuma, não. Era sandália de couro de bicho batido, seco, amarrado nos pés, caminhando sobre pedras e não sobre asfalto nem calçamento. E eles saíram andando, e depois de tudo isso chega alguém pedindo ajuda, e ele não diz: espera, deixa que eu vou amanhã, eu vou marcar um horário com você. Não, ele diz: eu irei curar. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja ele por isso. E quando Jesus diz que irá curá-lo, aí o centurião mostra outra característica do seu ser. Ele respondeu ao Senhor: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor ponha os pés, entre em minha morada. Alguém aqui já teve esse sentimento para com o Senhor? Ou você acha que você é alguma coisa? Ou você acha que você tem direito de exigir de Deus a sua bênção? Ou a sua vitória? Você já imaginou, já pensou no tamanho da graça que Deus tem derramado sobre a sua vida para mantê-lo de pé, caminhando, com a sua mente sã, com os seus pensamentos em ordem, não como louco, desvaído, sem entendimento? Já pensou tudo isso? E ainda vem alguém querendo exigir de Deus alguma coisa. Tais pessoas são desprovidas do senso da graça, da piedade e da misericórdia de Deus. Porque toda vez, irmãos, que nós crescemos no conhecimento da Bíblia Sagrada, mais ainda nós nos abominamos. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, mais ainda o sentimento é da nossa pequenez. É o sentimento que Isaías teve, nutriu em seu coração quando ele viu o trono da graça. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque a santidade do Senhor constrange, a glória do Senhor constrange, a sabedoria do Senhor constrange, o poder de Deus constrange, irmãos. A termos um sentimento de um coração quebrantado
e dá graças a Deus pela existência, pela saúde, pelo vigor, pelo ar que respiramos, pelo alimento que está no teu celeiro neste dia. Porque embora que você tenha trabalhado e Deus tenha abençoado com um emprego que lhe traga dinheiro para você sustentar a sua casa, é Ele que decide de força. É Ele. É Ele, somente Ele. Você só tem alguma coisa por causa da graça dele. Você só é alguma coisa por causa da misericórdia dele. Entende como é que é? E esse homem sabia que devido às coisas que ele praticava, por ser soldado, matar inimigos e etc., ele não era digno de receber o Senhor diante dele. Isso é um sinal de humilhação. Isso é um sinal também de alguém que tem em seu coração o sentimento de arrependimento, que nós precisamos ter todos os dias, porque a nossa conversão ela não se deu simplesmente naquele dia que levantamos a mão. Dia após dia precisamos ser convertidos, porque ainda hoje todos nós erramos diante do Senhor, seja por omissão, seja por negligência, seja porque pecou mesmo consciente. Porque quantos podem estar aqui nesta noite e antes de vir para cá estavam com os seus olhos em coisas horrendas, pondo a sua mente numa televisão abominável que não tem nada de edificação, alimentando-se de um pão que não traz força e vigor para a sua alma e seu espírito, e hoje, agora, nesse exato momento, se põe diante do Deus Todo-Poderoso para ouvir a sua palavra. Quantos sequer abriram a sua Bíblia neste domingo e somente então, quando foi feita a leitura da palavra, foi que leu ela neste dia, porque não desejou se alimentar do verdadeiro pão, que é a sua palavra. Quantos talvez esqueceram de orar, levantando os olhos para os céus, ou as mãos, ou ajoelhando-se no seu quarto, etc., para ser grato a Deus pela noite que teve, porque nada lhe sucedeu. Nós ficamos rodeando de um lugar para outro, indo para ali, indo para cá, e esquecemos do nosso Senhor. Nós não somos dignos de que o Senhor entre em nossa morada. E precisamos nutrir isso também. E aí ele mostra outro fato grandioso. Ele diz que não é digno, mas Senhor, manda apenas com uma palavra. Basta apenas uma ordem tua, Senhor, e a coisa fará acontecer. E olha só que coisa grandiosa, irmãos. Nós estamos falando de coisa espiritual. Eu fiquei pensando sobre isso. E ele reconhece a autoridade de Cristo, pois ele dá uma explicação sobre isso, porque ele também é alguém que comanda outras pessoas. Ele diz: olha, Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade como o Senhor é. Não sujeito de estar sob uma autoridade, alguém que mande, mas sujeito por ter autoridade em si mesmo. E ele diz: olha, eu tenho homens, soldados, e eu digo assim, vai. E ele não dá nada não, ele vai. E eu digo a outro, vem, e ele vem. E eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Glória a Deus. E ele estava dizendo: Senhor, tu podes tudo o que quiseres, basta apenas que ordenes, Senhor, e tudo se fará. Louvado seja o nome do Senhor. Você já imaginou a grandiosidade do nosso Cristo, irmãos? Pare e pensa um pouco, reflete sobre isso. O nosso erro é que nós não meditamos nas Sagradas Escrituras para ser enchidos pelo Espírito Santo com uma palavra como essa, irmãos. Eu fiquei a imaginar, imagina só, eu estou aqui e digamos que minha esposa esteja lá do outro lado do Brasil e chega a notícia que ela está enferma. Eu me apresento ante o Senhor: Senhor, basta uma palavra tua. Ele está certo, seja feito conforme a tua fé. Aleluia! Aí lá do outro lado, irmãos, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é levantada, é curada, é abençoada, é agraciada com o milagre de Deus. Que Deus poderoso é esse? Que Deus grandioso é esse? Que basta apenas Ele falar. E da outra vez, na passagem da
que foi registrado para nós, quando aquela mulher se humilhou e disse: Senhor, até os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Mas mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu deseja. Aleluia. Ele não disse assim: a sua vida está curada, não. Ele disse: seja feito conforme tu deseja. E a Bíblia diz que lá onde ela estava, o demônio saiu dela. Aqui é semelhante. Vamos estar em cima da cama. Lucas capítulo 7 diz que o Senhor, o centurião envia outros até Jesus quando sabe que ele vem. Ele diz: Senhor, não entre lá não, basta apenas que o Senhor mande. É esse o tipo de fé que o Senhor deseja que venhamos a ter. É esse tipo de fé que Ele deseja que eu e você venhamos a ter. Olha só, irmãos, alguém que fez Jesus ficar admirado. Jesus, quando escuta isso de alguém que não era da descendência do povo de Deus, de alguém que não pertencia à nação que Deus concedeu a sua graça de conhecer os seus mandamentos e ser guiado por Ele, Jesus vai e diz: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora vamos pensar um pouquinho o que é que Jesus está dizendo. Eu não acredito não que o ímpio teve mais fé do que aqueles que estavam recebendo da minha instrução todo o tempo. Você imagina isso aí? Porque Israel foi o povo eleito do Senhor, foi quem Deus concedeu as promessas, a lei, concedeu as vitórias nas batalhas da guerra, fez coisas grandiosas com o povo, abriu o mar, fechou o rio, fez o povo passar a pé enxuto, conquistou terra, derrubou muralhas, fez o povo realmente cair dentro de fornalhas e não se queimar, passar pela boca do leão e o leão ficar lá dormindo com Daniel lá e tudo mais, e toda a nação viu o livramento do Senhor. Deus reúne tudo, faz aquela glória do templo, encher o templo de Salomão, que não podia nem entrar porque a presença de Deus era grandiosa. Aí esse povo todo que sabe tudo isso, que tem todo esse conhecimento do que Deus fez, da grandiosidade de Deus, do fogo que Deus mandou lá no sacrifício de Elias, no holocausto, no Monte Horebe, no Monte Hermon. E ali, esse povo sabendo de tudo isso, aí o Senhor olha assim e diz: eu não achei. E quando ele diz: não achei, ele examinou toda a nação. Porque quem está falando é Jesus. O Jesus que é onisciente, que viu Natanael orando debaixo da figueira e chegou a falar com ele. Sabe o que é o exame de você olhar aqui, por exemplo, se ele estivesse nesse exato momento e dizer: eu não acho aqui nenhum que tenha fé como essa. Imagine numa nação inteira, em milhares de pessoas, o Senhor simplesmente diz: eu não achei dentre os meus alguém que tivesse uma fé como essa. Isso é um constrangimento muito grande. Aí vem a sentença de juízo pela incredulidade. Olha só o que Jesus diz. Já que ele não achou, ele diz: digo-vos, pois, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ele está falando de nós, os gentios, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no meu reino, o reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele não achou a fé que iria achar Israel, e por conta disso veio a sentença de juízo. Eles, por isso eu digo a vocês: vem gente de fora que vai crer em mim, e porque eles vão crer em mim, eles vão se assentar com Abraão, Isaque e Jacó. Louvado
reino. Agora vocês que estão aqui dentro, que são o povo de Deus, vocês serão lançados para fora. Vocês vão ser lançados nas trevas, no inferno. E ali haverá choro e ranger de dente, porque vocês não creram como deveria crer. Agora eu quero aplicar para nós. Você tem crido? Você verdadeiramente tem crido? Porque se você não tiver fé em Jesus Cristo, irmãos, você poderá ser lançado fora também. E não é uma fé dominical, não. Não é uma fé do domingo à noite, não. Não é uma fé de apenas um culto, não. Porque aqui nesse tempo não havia nem isso. É uma fé para seguir o grande mestre e crer verdadeiramente em sua palavra e em seus ensinos. Aleluia! E isso é independente dessas quatro paredes, mas é uma fé que conduz toda a nossa vida na presença gloriosa do Senhor. Que se deleita em ter Ele como Senhor de sua vida. Que realmente vela por cumprir a sua palavra dia após dia. Que se preocupe em glorificar o seu Senhor com o seu procedimento. Aleluia! E essa fé realmente que Ele quer que nós venhamos a ter. E aí então, quando Ele falou essa sentença de juízo e que há realmente a condenação para os incrédulos, eu quero até dizer isso para você aqui que está aqui no nosso meio. Se você não crê, você já está sujeito a isso também. Mas como resultado da fé daquele centurião, Jesus diz ao centurião, ou ao servo de centurião: vai-te, seja conforme a tua fé. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, Aleluia, o servo foi curado. Aleluia. Aleluia. Irmãos, que coisa grandiosa. Eu não sei se vocês conseguem fazer a ligação do que Jesus diz com o milagre acontecendo. Mas eu quero recordar algumas coisas para que a gente possa pensar nisso. Tá? A Bíblia relata sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E ele diz que vai passando o cortejo para sepultar aquele jovem. E a mãe dele está chorando, Jesus vê. E a Bíblia diz que Jesus ele move as suas entranhas. Ele chora por dentro por causa daquele sofrimento. Obviamente ele sabia como era o filho único daquela mulher. E a viúva, mulher, naquele tempo era desprezada. E se ela não tivesse ninguém, nenhuma parentela, ela ia sofrer sozinha, porque ninguém iria ajudá-la. Então a segurança para a viúva é que o seu filho, os seus filhos, cuidem dela na sua velhice. Sem ter ninguém. Então não ia ter ninguém para cuidar dela, ia viver só, ia morrer, sofrer sozinha. Jesus, compadecido do sofrimento daquela mulher, para o percurso do enterro. E então vem até o defunto, toca no esquife e ele manda o defunto se levantar. Nós sabemos que quando alguém morre, o corpo vai ser preparado para ser enterrado. E o espírito que habitava naquele corpo, ele volta a Deus. E Deus destina ele. É o que nós sabemos. Aí você consegue ver que aquele jovem morreu. Passou-se um tempo. Enrolaram ele. Embalsamaram ele. Porque era assim que preparavam para ser enterrado. Para ser conduzido à sepultura. Jesus vem. Para tudo. E ele fala para aquele defunto. Ele fala para o corpo do defunto. Porque o espírito já não está no corpo. E ele fala para aquele jovem se levante. Aleluia.
Você imagina Jesus dizendo isso? E o Espírito que foi na presença de Deus, que Deus destinou para alguma coisa, ele volta. Ele volta, irmãos. E não somente isso, ele volta, e quando ele volta, ele se assenta e ele conversa com Jesus. De maneira sã, grandiosa. Para você ver o tamanho e a grandiosidade e a glória do nosso Cristo, irmãos. Como é grandioso isso, irmãos. E olha essa conotação, ele diz, vai, seja feito conforme a tua fé. Ele nem disse assim, que o teu criado seja curado, seja conforme a tua fé. Quando ele disse isso, o poder dele já foi lá e operou na vida daquele servo. E ele é glorificado com isso. Ele é exaltado por isso. Ele é realmente magnificado por isso. E eu me alegro com o meu Senhor por isso. Aleluia. Aí depois desta reflexão toda, eu comecei a pensar, Senhor, eu preciso de uma fé como essa. Não baseada em emoções, mas baseada naquilo que a tua palavra diz a respeito de ti mesmo, Senhor. Porque ele diz quem é o nosso Cristo. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz que é a ressurreição e a vida. Ele diz que é a luz do mundo. Ele diz que é o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Ele diz que ele é o sustentáculo de todas as coisas. Ele diz. E quando ele diz assim, eu sou. Minha mente pequenininha chorou nessa hora. Eu disse, Senhor, eu não sei nem o que tu quer dizer, mas eu creio que tu és. Porque ele simplesmente diz, eu sou, pronto. E ele vai dizer, mas o quê? Ele é o Todo-Poderoso? É. Ele é Altíssimo? É. Ele é onisciente? É. Ele sabe exatamente o que está passando na tua mente agora. Aleluia. Glória a Deus. Ele é onipresente? É. Ele está em nosso meio neste momento. Louvado seja Deus. Ele é grande, ele é grande. Aleluia. Ele é fiel, ele é justiça, ele é santo. Ele é o que ele é e a gente tem que crer nisso. Ele também disse que era Pai e que nos ama verdadeiramente. E ele diz, olha para quem eu olharei, para o quebrantado e humilde de espírito e que treme diante da minha palavra. Aleluia. Ele diz que eu voltarei os olhos para esses que são assim. Aí você já imaginou, irmãos, ter a nosso favor um Deus que faz estas maravilhas acontecerem? Glória a Deus. Para testificar que ele é Deus, ele ainda está insistindo em sua palavra para provar quem ele é. Depois que ele sai desse milagre, ele vai para outro. Ele entra e está na casa da sogra de Pedro. E ela está com febre, com muita febre. Ele chega lá. Ele não diz uma palavra. Ele toca nela. E a Bíblia diz que a febre deixou ela. E ela se levantou e começou a servir a todos. Você já imaginou alguém com uma febre intensa sobre uma cama, se tremendo de frio? Obviamente estava com uma infecção, porque a gente sabe que febre só dá de infecção. E quando fica curado com a novalgia que tomou, fica todo debilitado. Mas a cura que Jesus efetua é diferente. Aleluia. Louvado seja Deus. Dá até força e vigor para se levantar e servir os outros. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. E ele continua fazendo essas maravilhosas obras que testificam que ele é. E no verso 16 diz que muitos chegaram de tarde, endemoniado, e ele simplesmente com sua palavra fez os espíritos imundos saírem deles. E ele curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia. Glória a Deus.
Tudo isso que ele fez, o leproso, o centurião, a sogra, a expulsão de demônios, a cura de muitos, foi para testificar quem Jesus era. Aleluia. Você tem crido neste Jesus? Amém, meu Deus. Você tem conhecido que esse é o Cristo, o Filho de Deus vivo? Se você realmente tem crido nele, você está à mercê de que o poder dele se manifeste em sua vida. Porque ele está disposto a fazer isso. É preciso encontrar alguém que creia de verdade, como esse centurião, que teve a sua fé baseada no que ele ouviu a respeito de Cristo. E eu sei que nesta noite, neste lugar, há pessoas aqui precisando de um milagre. Talvez, quem sabe, aqui em nosso meio esteja alguém enfermo. Quem sabe existe alguém aqui que está chorando porque desejaria ver o filho andando direitinho no caminho do Senhor e ele não está. Ou quem sabe existe alguma mulher aqui que deseja que seu esposo seja convertido e ele ainda não é. Jesus pode fazer o milagre. Talvez seja uma causa de trabalho, ou até uma causa de justiça. Não sei, o Senhor sabe que Ele pode operar um milagre. Ele só precisa de alguém que creia verdadeiramente. E eu quero orar com você nesta noite. Você que deseja que Deus faça um milagre. Você que deseja que o seu Cristo, em que você tem posto a sua confiança, manifeste o seu poder e opere. Se você está assim, desejando que realmente Deus possa fazer um milagre acontecer em sua vida, eu quero que você fique de pé aí no seu lugar. E eu não quero que você diga nada, mas que você só creia, você fique de pé no seu lugar. Aleluia. Se você deseja que Jesus faça um milagre hoje, aleluia. Glória a Deus. Você fique de pé no seu lugar. Eita glória, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Deus. Pense na sua causa. Pois ele já tem conhecimento dela. Só pense. E diga para ele: Jesus, eu creio que tu podes resolver a minha causa. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Eu venho te não unido em minha justiça própria, pois eu sou um pecador. Eu venho a ti não porque faço boas obras para agradar a ti, porque ainda tudo que eu possa fazer, não sou digno de estar diante do Senhor. Mas eu venho a ti pelo que tu falaste de ti mesmo em tua palavra, por aquilo que tu disseste que eras. Revelaste, Deus, que tu és o Deus Todo-Poderoso. Revelaste, ó Deus, que não há nada impossível que tu não possas fazer. Revelaste, Senhor Deus da glória, que tu és misericordioso e que as multidões de tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos.
Revelaste que tu és um Deus de justiça. Revelaste que tu és santo, santo, santo. Revelaste, Deus, que tu és onisciente, conhecedor de todas as coisas. Revelaste que tu és, ó Deus, o Deus onipresente, a qual ninguém pode fugir do teu Espírito, Senhor. Revelaste que tu és o socorro na hora da angústia. Revelaste que tu és a luz que ilumina todo aquele que olha para ti. Revelaste que tu és o Deus galardoador daqueles que te buscam. Revelaste que se pedirmos com fé, receberemos. E nós temos crido. Nós temos crido em ti e em teu Filho. Nós temos crido que Ele foi o teu enviado, que veio revelar a imagem exata do teu ser. Temos crido que Ele é o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Temos crido que Ele é o que opera o querer efetuar em nossas vidas. Temos crido, Senhor. Temos crido, e por isso, ó Deus, eu suplico a Ti, Senhor. Olhe para esses Teus filhos que se levantaram esta noite. Atende, ó Deus, para o desejo dos seus corações. E basta mencionares apenas uma palavra, Senhor. Apenas uma palavra e o milagre acontecerá, Senhor. Opera, Deus, nesta noite, Senhor Deus da glória, para que todos venham testemunhar e engrandecer o Teu santo nome e o nome do Teu Filho, pelo qual nos chamastes para uma viva esperança. E eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa operar, Senhor, milagres de cura, que toda sorte de enfermidade, Senhor, seja destruída esta noite, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que o Senhor alcance os corações endurecidos, que nós desejamos que sejam alcançados e salvos, meu Senhor. Que o Senhor opere nestas vidas, para que conheçam, Senhor, a plenitude da Tua graça. Opere na situação, ó Deus, dos seus lares, na relação conjugal entre esposo e esposa. Faz o Teu milagre, Senhor, de acontecer, Deus. Opere na vida dos filhos, Senhor, que tem, ó Deus, revelado, endurecido o coração para seguir ao Teu Filho. Transforma, Senhor. Opera no trabalho. Opera, Deus, nas causas em juízo, Senhor. Pois Tu és o justo juiz, Senhor Deus da glória. E nós desejamos ver, Pai, a Tua glória, Senhor, manifestada nestas causas. Concede-nos a vitória, Pai. E nos faz crer mais e mais. Ó Deus, em nome de Jesus, cumpre o Teu querer sobre nós. Só cumpre o Teu querer sobre nós. Porque é em Ti que nós nos refugiamos. Tu és o nosso sustento. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Aleluia. Aleluia. Tu és fiel. 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 Tu és fiel, Senhor. Não há outro Deus semelhante a Ti, Senhor. Não há, Senhor. Não há, Senhor. Magnificar-se o Teu nome acima de tudo e acima de todo, Senhor. Glorioso, poderoso é o nosso Deus. Oh, Senhor, queremos
nós, por tua longanimidade, pela paciência que tem tido, ó Deus, esperando cada um, Senhor. Olhar para o Senhor. Deus, ó Senhor, te louvarei. E nunca me cansarei, meu Deus. Ouvir a sua voz é mais doce do que o mel, e me tira desta cova. Vento forte que passou, Santo do Senhor. Já vivi tantos perigos, mas tua voz que a tua voz aleluia, Senhor. Muda ordem as estrelas e arrumar os seus limites, e amar os seus limites. E eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro. No colo altíssimo, no meu colo altíssimo.
Cada lágrima, eu acolher, sou eu a fazer, basta somente esperar, e crer, em mim, cante, siga, Ele é digno da sua fé. Ele é digno da sua fé.